Cada ministério tem uma visão. E cada um anda na luz que tem. A gente está aqui numa luz, né? Certo. Tem uma luz aqui, no estúdio aqui, então cada um anda na luz que tem. No nosso ministério, a gente considera o ministério da mulher. Por um princípio muito simples. Vou te explicar. Você vai ver que tem lógica nesse princípio assim. Quando um homem ele se une a uma mulher, deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa. Tá ok? Certo. E os dois serão uma só carne. Tá ok? Então os dois agora são um. Ela é o quê? Ajudadora. Ela é aquela que o auxilia, auxiliadora. E os dois são uma só carne. Certo. Tá? Quando vem alguém superior e vai ungir esse homem, vai liberar ele para o ministério, automaticamente não dá para você ungir o homem, molhar, os dois são um só. Não tem como você ungir um e não pegar a unção no outro. A unção é a mesma. Outra coisa, agora vamos ver os problemas. Tá, não considera a mulher pastora. A gente considera, mas não considera, tá ok. Como que eu, homem, vou atender uma mulher no ministério? Fala para mim. Como que eu vou sentar com uma mulher sozinha e ficar atendendo ela? Entendi. Não, eu preciso que a minha esposa esteja. Eu preciso dela comigo. Tá, então se eu preciso dela comigo e ela que vai ajudar, então ela está pastoreando. Pastorear é apacentar, ela vai dar conselho, vai fazer a mesma coisa. A função é a mesma. O título à parte, a função é a mesma unção. O que é unção? Unção é a capacitação para cumprir um serviço, um ministério. O ministério é serviço. Certo. Então, a unção é uma capacitação para cumprir um serviço. Então, se eu fui ungido pastor, ela também. Mesma coisa, ela faz o mesmo que eu. Embora eu prego, eu ensino a palavra, aí ela pode dar conselho, mas nós andamos em unidade. Então, é preciso ter essa questão. Então, no nosso ministério, a gente considera a mulher também, ela junto ali com seu marido, um casal, sempre casal de pastores. Por causa disso. Existem ministérios que não têm essa visão, que é só o homem que é pastor e ponto. Só que daí, este homem, repito, vai atender uma moça, uma mulher, uma menina. Como que ele vai fazer sozinho? Ele não vai precisar da esposa? Tá mesmo junto? Por talvez sempre... ela entender melhor, né, sobre... E geralmente ele leva a esposa. Ele nem pode. Ele nem vai levar, pode. Não tem como. Então não tem como. Se não tem como atender, vai levar ela vai fazer o quê? Só sombra? Ela acaba tendo voz ativa, ela precisa ter uma voz ativa, ela precisa dar... Ela tem particularidades que ela, como mulher, vai saber melhor aconselhar do que o próprio pastor, que é homem. Então, por que os dois não têm a mesma unção e não exercem o mesmo chamado? Entendeu? Então, no nosso ministério, a gente considera o ministério tanto do homem, da mulher, do casal, como um casal de pastores. Outros ministérios, não, mas o nosso é assim por causa disso mesmo, a facilidade do andar junto, a facilidade do caminhar na mesma luz, no mesmo ministério, poder atender as pessoas, entendeu? De sexo oposto, né? E vice-versa, quer dizer, vai pôr só uma pastora sozinha, dá na mesma. Aí um cara precisa de um conselho, vem lá, não sei de onde, que é um conselho com uma pastora, já só tem uma pastora. Não dá. Então é importante que o casal esteja em linha, mesmo porque ela é ajudadora. A igreja saber, talvez, a quem buscar. Talvez tenha mais facilidade uma mulher de fazer uma pergunta. Exatamente. E vamos para uma outra questão bíblica, né? Quando ele forma Adão e Eva, que forma o homem e a mulher, e pode olhar lá em Gênesis, ele vai dar uma ordem para que eles dominem. Ele não fala só para Adão, domine. Ele fala, dominem sobre os animais, sobre a natureza, ou seja, põe em ordem. Então, os dois têm a mesma função, embora ela está submissa ao marido, ok? Isso não muda, isso é imutável, mas os dois caminham lado a lado, ela como ajudadora, e vão seguindo em frente para romper e caminhar no ministério, né? Sim. Ajudar famílias, ajudar as pessoas, no modo geral. Então, é uma questão assim que não tem polêmica, assim, é coisa de visão ministerial. Cada ministério tem uma visão. O nosso, a gente crê no chamado duplo, do casal mesmo, assim. Tanto que se ele tem um chamado e ela não auxilia, né, dificilmente ele vai conseguir cumprir. Porque precisa ela estar andando na mesma linha, mesmo porque ela é submissa. Entendi. Submissa não é menor. Submissa quer dizer que ela está debaixo. Missão.
Ela está debaixo da mesma missão do marido. Então, os dois caminham juntos. Isso é muito interessante Submissa falar é dessa isso. forma, né? Porque a gente Ela tem não é essa mais visão nem menos. pejorativa Ela não é sobre mais essa nem menos. palavra. Ela está do lado, é submissa. Debaixo há uma missão que o marido tem. Ela está submissa. Ela está debaixo da mesma missão dele. Então, os dois caminham juntos. É porque geralmente quando a pessoa usa a palavra submissa, Já é pejorativo, isso né? é uma coisa que eu aprendi e eu vou falar a verdade, não faz muito tempo, não. Eu tenho 31 anos, eu vivi muito tempo da minha... Tipo assim, embora seja uma vida... eu ainda sou jovem, vamos dizer assim, eu vivi muito tempo pensando daquela forma assim, a mulher é submissa ao homem. Se o homem chegar e falar assim, olha, estamos indo embora agora, vamos embora agora, a mulher tem que ouvir, tem que ficar quieta. É um pensamento machista. Isso. Aí eu fui... nós fizemos aquele curso do Casados para Sempre, eu e a Joelma, quando nós casamos. Logo quando nós casamos, eu achei interessante nós termos feito no início. Porque tem muitas pessoas que fazem... até o povo falava assim, nossa, mas vocês não... Nem tem o que compartilhar, porque nem deu problema ainda. Mas eu achei muito interessante, porque assim, até então, na minha cabeça, a mulher era submissa ao homem de uma forma completamente diferente. Como se fosse assim, questão de obedecer ao que exatamente. Ele fala, embora ela não obedecia, não. Quando chegou na paradinha lá que falava sobre a submissão, eu fui assim, ô glória! Agora vai ou vai? Agora eu vou mandar. Agora... Rapaz, mas eu voltei que nem um... Porque e é muito eu entendi fácil, isso. É fácil entender assim, tá o marido e a esposa. Então, ela é submissa, tá? Então, submissa no sentido de estar debaixo da mesma missão que ele. Ok. Mas a palavra diz que o pai, ele é cabeça sobre Cristo, Cristo cabeça sobre o homem cabeça sobre a esposa. Tá ok? Quanto a isso, cabeça é governo, tá? Tá ok. Então, o pai é governo sobre Cristo, Cristo é governo sobre o marido governo sobre a esposa. O grande problema que foi gerado, que confundiu essa palavra, até ficou muito fácil para o homem, né? Governo, então eu mando. Não, o detalhe é que o governo vindo da parte dele é diferente. O governo que o marido exerce com a esposa não é sobre, é em favor. É diferente. Não é governo sobre, impondo, manipulando, dominando, impondo. Não. O governo está ali para... É um governo em favor. Uhum. Deus me obriga a nada. Ele me governa em meu favor. Entendeu? Ele não me oprime. Então é assim. Se você começar... Como nós falamos sobre a pessoa servir a Deus, a Cristo. Se você inverter o lado, fica fácil de entender. Isso. Por exemplo, assim... Você não está fazendo nada para Cristo, para ele te fazer... que nem você falou. De baixo para cima. Não. É de cima para baixo. Exatamente. Então, exemplo, ele já fez primeiro. Então, para você governar na sua casa, você tem que fazer primeiro e fazer por onde também. Você vai dar um bom exemplo, tanto que a ordem para o homem é amar a esposa e para a esposa obedecer o marido. Por quê? Porque para o homem expressar sentimentos é um pouquinho mais difícil. Então, e para a mulher obedecer, porque ela vai ter que estar nessa questão de submissão, mas não subjugada. Submissão é uma palavra, subjugada é outra. Só que o povo põe como se fosse a mesma, e não é. Então ela está debaixo da mesma missão. Só que se ele demonstra amor, ela obedece na maior naturalidade, ela não tem dificuldade de obedecer quem a ama, quem demonstra amor por ela. E fica numa harmonia. Então ele demonstra amor por ela e ela vai obedecer ele normal, e os dois vão caminhar juntos igual, numa boa. Cristo nos amou, quer dizer, o Pai amou, deu o Filho por nós. Então, ok. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo está como o noivo, o esposo, a igreja é a esposa. Tudo que ele fez por nós é por amor. E nós temos que obedecer. A gente obedece naturalmente, é até prazeroso obedecer. Agora, o cara espanca a esposa, ele faz tudo errado, ele quer que ela obedece, ele já foi o primeiro a quebrar o princípio. Entendeu? E não espanca só com a mão, espanca com palavras duras. Às vezes a palavra é pior, né? Muito pior, dói mais, né? Dói mais, porque às vezes um tapa físico vai afetar o corpo, mas uma palavra dura vai de dentro para fora, afeta tudo. Então não pode agredir de uma forma ou outra, até é preciso haver uma coerência, um alinhamento.